querido pai, querida mãe, você responsável pelas crianças lindas, por esse jovem lindo que estuda com a gente na educação adventista. Olá, nosso educador. Olá, aluno. Que bom estar com você. E hoje nós estamos recebendo, como eu brinco, nos nossos estúdios virtuais, a professora, porque ela também acaba ensinando para a gente, a doutora Daniela Cano. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer em estar contigo, Nádia, e com todos os alunos aí da Rede Adventista de Educação. Prazer é todo nosso e a gente fica muito feliz porque você conseguiu reservar um espaço da sua agenda. A gente sabe como tudo é corrido para estar aqui com a gente. Nosso muito obrigado mesmo. Isso é um prazer para a gente contribuir. Que bom. Doutora, nós estamos então com esse projeto, que é o projeto Vida e Saúde, trazendo 8 princípios, 8 dicas, 8 remédios, 8 presentes. Eu estou falando todas as palavras ou nomenclaturas que a gente pode dizer para esse realmente presente, que são os nossos remédios naturais que a gente encontra aí na natureza de graça. Acho que o melhor de tudo é isso. E contigo nós vamos conversar especificamente sobre temperança. É uma palavra que talvez não seja tanto ali do senso comum, mas a gente vai então abordá-la um pouquinho. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como que é, o que vocês fazem. Semana passada a gente esteve aqui também com o seu esposo, então foi muito bom ter a presença dele. Fale rapidamente para a gente e também da publicação de um livro que vocês fizeram juntos, um trabalho aí em parceria. Sim, nós trabalhamos nos últimos 12 anos com as clínicas de vida saudável, ajudando as pessoas a mudar o estilo de vida. Hoje nós trabalhamos como consultores nisso, né, inclusive lá na Austrália, e estamos aqui em São Paulo agora, atendendo no consultório, né, assumindo a gestão de um centro também que trabalha com o estilo de vida de uma maneira mais personalizada e também ajudando as pessoas, né, com uma plataforma que a gente está criando aí, digital também, sobre saúde, tá? Para investir nessa parte de educação mesmo em saúde. Que bacana. E sobre o nosso livro, nós escrevemos, inclusive foi focado nos jovens, né, para contar um pouquinho a nossa história, como a gente mudou o nosso estilo de vida, os nossos hábitos que nós tínhamos e como a gente conheceu a Jesus também. Perfeito. O título do livro, para todo mundo ver, vai aparecer na tela também, mas fala pra gente. É Universo Paralelo. Foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, certo? Isso, pela CPB. Então você, pai, que quiser aí conhecer um pouquinho desse livro, sobre as experiências, esse casal de doutores pode estar fazendo também a sua aquisição. Procure aí nos canais, nós vamos deixar aqui também a informação de onde recorrer, porque vale a pena você ter acesso a esse conteúdo. Obrigado pelas informações, pela sua apresentação também, doutora. Mas vamos lá. Como eu comentei, nós vamos falar sobre temperança. Então, eu gostaria que você tivesse aí os próximos minutos, liberdade para abordar esse tema, e depois a gente vai para um bate-papo mais tete a tete. A palavra temperança a gente não usa muito, né, mais nos dias de hoje, mas assim, o que mais se aproxima dela é a palavra equilíbrio, que hoje está muito em alta, né? A gente tem um balanço na nossa vida. E para a gente ter saúde de verdade, a gente tem que ter equilíbrio, tanto na parte física, quanto na mental e na espiritual, né? E isso vai refletir nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, temperança seria mais isso. A gente ter equilíbrio nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente pensa, né? E também envolve a parte espiritual. É bem interessante isso, né? Porque às vezes a gente pensa em equilíbrio, e esse equilíbrio, para realmente ser equilíbrio, ele vai envolver todas as áreas da vida. Então, é uma palavra bastante ampla. Bastante ampla e envolve inclusive os relacionamentos, né? A maneira como a gente se relaciona também, né? O quanto a gente gasta de tempo no trabalho ou nos estudos, isso também envolve a temperança. E você falou aí um ponto muito interessante. Então, ter equilíbrio na vida é algo que pode me ajudar como estudante? Com certeza, né, Nádia? O estudante, ele, independente da fase que ele esteja, ele precisa ter um momento dele estudar,
mas ele precisa ter equilíbrio também para não ficar só estudando. Precisa ter um momento de ter a diversão dele, de fazer as atividades físicas, um momento de se alimentar, um momento de dormir, um momento de fazer oração, né, para estar conversando com Deus. Então envolve tudo o que ele faz aí durante o dia, né, nas 24 horas e durante a semana também. Nós estamos num período em que muitos estão vivendo uma situação de isolamento social, vamos assim dizer, e muitos dos nossos alunos estão realizando as suas atividades em casa por meio de plataformas, por meio de aplicativos, para conseguirem continuar a sua dinâmica. E como administrar isso? Como ter temperança? O que a gente poderia dizer para esse aluno, para esse pai que está acompanhando esse aluno em relação à temperança, a equilíbrio diante dessas inúmeras informações e, ao mesmo tempo, estímulos, porque tudo que é tecnológico, ele acaba estimulando mais, vamos até dizer, do que muitas situações ao vivo e a cores. Nós estamos num momento diferente, né, Nádia, do que a gente está acostumado. Então, não estamos pegando o carro, pegando o ônibus para ir até a escola. Nós estamos em casa o tempo inteiro, em isolamento social. É um momento diferente para todos nós e a gente precisa estar readaptando a nossa rotina. Então, é muito importante que mesmo dentro de casa, em isolamento social, a gente separe, né? Já tem o tempo da escola? Sim, eu tenho o tempo do estudo online, mas eu preciso sair um pouquinho desse online para ter um momento para refrescar a mente, né? Fazer a leitura de um livro, fazer uma atividade física, nem que seja fora, porque nós não estamos totalmente confinados ainda, nós estamos em isolamento social para evitar a aglomeração, mas a gente pode sair um pouquinho, né? O nosso ministro até falou aí na semana passada que a gente poderia sair um pouquinho para estar respirando um ar puro, movimentando o corpo. Quem mora em casa, quem mora no campo tem mais facilidade nisso. Quem mora em prédio, revezar, né, o horário que vai descer para o prédio para não ficar todo mundo brincando ao mesmo tempo. Sim. Mas a gente tem maneiras hoje de estar se readaptando à nova realidade que nos encontramos. Então, a manter a rotina, ter um horário, né? Eu até fiz uma tabela para mim em casa, para me adaptar também à nova rotina, né? Com o horário que eu vou dormir, com o horário que eu vou acordar, com o horário que eu vou fazer minha comida, com o horário que eu vou fazer, né? Adaptar a minha nova rotina. E o aluno precisa ter o horário de comer, né? O horário de estar estudando, o horário de estar brincando, o horário de estar lendo um livro, né? Ou escutando uma música mais relaxante para não ficar só na internet o tempo inteiro, porque a gente não está movimentando muito o nosso corpo nesse momento. Nós temos até aplicativos, hoje em dia está tendo aula online para exercícios que dá para fazer em casa, né? Para quem é mais hiperativo tem exercícios mais fortes, né? Mais vigorosos, mas para quem não é tão hiperativo tem exercícios como alongamento e coisas que dá para fazer até no chão da casa mesmo, né? Com um tapetinho, uma bola, às vezes, ou até com sofá, né? Eu vi exercícios que dá para fazer com a cadeira, por exemplo. Então, dá para a gente estar se adaptando a essa nova rotina e não esquecer também da espiritualidade, de ter um momento de estar lendo a Bíblia, de estar fazendo oração. Isso é muito importante também para manter a nossa fé. E você abordou aí algo muito importante, porque o pessoal precisa entender, e isso tem sido falado muito nas mídias, não estamos de férias. Nós estamos num momento em que precisa adaptar. Então, se a gente não estabelecer, como você disse, um equilíbrio, uma rotina, para ter essa temperança, nós vamos ter problemas, porque a gente não vai conseguir administrar tudo e na hora que Deus quiser a gente voltar para a normalidade, que eu acredito que ela vai ser diferente também, porque a gente já vai ter criado outros hábitos, né? A gente não sinta tanto. Então, a gente precisa trazer aí essa rotina mais próximo do que era o que nós fazíamos, para que depois a gente não tenha prejuízo, certo? Com certeza. E lembrando que esses novos hábitos, né, quando a gente sempre vai repetindo as mesmas coisas, o nosso cérebro já fica tendencioso, né, a estar repetindo. E como a gente está numa fase nova de readaptação do cérebro, as crianças vão ter mais facilidade de adaptar essa nova rotina. Né? A gente que está um pouco mais velho tem um pouco mais de dificuldade,
mas é importante que a gente também, que os pais também estejam muito próximos para determinar, inclusive, o horário de dormir, por exemplo, né? Que a gente não, isso que você falou, da impressão que a gente está de férias, e nós não estamos de férias, né? Então, até colocar o horário, eu, por exemplo, estou colocando o horário de despertador para dormir, não para acordar. Porque senão a Legal. gente vai passando do limite, né? Porque Uhum. dá a impressão que está de final de semana, que está de férias, e a gente acaba perdendo esse horário. Então, sempre estar com o reloginho do lado, né? Não de maneira neurótica, mas de uma maneira que a gente possa ter noção de como o tempo está passando, porque a gente está no mesmo lugar, né? E o cérebro está se adaptando a essa nova realidade também. E é bom você falar aí até dessa questão, né, do horário para dormir, porque aí quando a gente pensa em Uhum. temperança, a gente lembra também da questão do descanso, que é necessário, em especial para quem é aluno, que está em fase de desenvolvimento. Para todas as faixas Sim, etárias é necessário, né? Mas a importância disso para a criança é muito maior, não é? é muito maior, porque a criança, o cérebro dela, ele está aberto para todo aprendizado, né? Então, se você não dorme direito, você, além de perder vários hormônios importantes para a nossa saúde, inclusive o GH, que é o hormônio do crescimento, até os adolescentes, os jovens precisam muito desse hormônio e para regular todo o nosso ritmo biológico, né, da digestão, da nossa pressão, como o coração vai funcionar. Então é muito importante que a gente tenha o horário certo para dormir, que é no máximo até as 10 da noite, para ter pelo menos 8 horas de sono, inclusive memorizar todo o aprendizado que a escola está passando também. Muita gente tem problema de memória porque não está com sono adequado, porque a memória ela é reforçada durante o sono. Então a gente tem que cuidar Perfeito. para não ficar muito tempo acordado aí. Verdade. E só para a gente aproveitar esse assunto de sono, qual que seria ali o mínimo que uma criança precisaria dormir, um adolescente, para que o pai fique atento se isso está acontecendo em casa? No mínimo 8 horas, né, Nádia? Crianças menorzinhas, assim, às vezes precisam de 8, 9 horas, tal. Conforme vai ficando mais adolescente, depois dos 17, 18 anos, a gente precisa menos. Mas quanto mais novinho a gente é, mais tempo de sono a gente precisa, porque é aquilo que eu falei, o cérebro está muito aberto ainda para novos Perfeito. aprendizados, novas sinapses que a gente fala, Aham. para adquirir novos hábitos. Então, a gente precisa de muito sono para armazenar essas coisas todas que a gente tem aprendido aí durante o dia. Toia. Ouviu pai, ouviu mãe, ouviu aluno, ouviu educador, dorme, dorme que faz bem. Ótimo. Exatamente. E é uma grande verdade, porque eu vejo assim, por exemplo, a minha realidade. Se eu durmo menos, eu tenho um mínimo que eu preciso dormir. Se eu dormir menos, eu não fico bem. Eu preciso dormir no mínimo Uhum. 7 horas. Mas se eu conseguir dormir Sim, 8, ok. Agora, se eu durmo menos de 7, aí parece que já não sou eu não tenho a mesma energia, não tenho nada. Então, essa necessidade de você equilibrar, né, o tempo de trabalho e o tempo de descanso. exatamente. É uma necessidade que Deus colocou, né, no nosso corpo, é uma necessidade fisiológica necessária para a gente poder, inclusive, crescer. Né? As crianças menorzinhas, elas precisam muito do GH, e se elas não dormirem no horário, elas vão perdendo a produção desse hormônio tão importante aí nessa fase de crescimento. Então, já ficou o recado bem claro e reforçado, e nós já trabalhamos também, né? Sim. Essa temática de descanso aí, e você pode também ouvir e rever. Agora vamos para um ponto também Uhum. interessante, né? Nesses dias que nós estamos em casa, o que não pode faltar para a gente ter um dia completo, já que o tempo todo a gente precisa fazer escolhas? O que eu posso fazer de escolhas para o meu dia ser bom? Para mim, a dica número um, Nádia, é manter a rotina. É isso que eu falei, ter uma escalinha do horário que vai dormir, o horário que vai acordar, o horário que tem o estudo, o horário que vai comer, né? Para a gente ir adquirindo, porque os nossos hábitos, eles são formados através de repetições, né? Se a gente Certo. um dia come um horário, outro dia estuda num outro horário, ou come ou brinca, tem que ter um horário, uma rotina. Essa é a dica número um e a mais importante agora que a gente está em isolamento social. Joia. Então, rotina, hábito, pode até ser feito, né, doutora, como você disse, você organizou a sua rotina, então também é legal que às vezes em casa, ali com a família reunida, vamos estabelecer Com um cronograma, certeza, né? exatamente. Dá para Tem colocar que ter um ali, né? cronograma.
Pode falar. Inclusive da parte alimentar, assim, né? A rotina de fazer compras em lugares que vão ter coisas mais saudáveis também, né? Já que estão fechando, as lojas estão fechando mais cedo. Uhum. Então, eu, por exemplo, fazia muitas compras, às vezes, através de aplicativos ou numa feira perto de casa que agora não está tendo. Então, eu tive que adaptar até essa rotina de compras para garantir que eu também vou ter um alimento saudável na minha casa. Perfeito. E organiza aí, né? Faz uma agendinha. Segunda-feira eu faço isso. Terça, faz com a família. Isso vai ajudar todo mundo. Vai ser ótimo. Com E ainda se certeza. divertir. Muito bem. Às vezes a gente considera que o equilíbrio ele está ou não evidente em nossas ações. Porém, nós sabemos que as nossas ações, antes elas são organizadas na mente. Como manter uma mente e um pensamento equilibrado, né? Você já deu algumas dicas, mas vamos aí reforçar um pouquinho mais. Se a mente ela é tão eficiente nesse sentido, o que eu tenho que fazer para tentar usá-la a meu favor? Para você ter a mente saudável, você precisa adquirir hábitos saudáveis. As atitudes, elas começam através do pensamento, mas também o que você está fazendo pode alterar o seu pensamento. Então, é muito importante que a gente cuide dessa mente para ela ser saudável com as vias da alma que a gente fala, com as coisas que a gente está vendo com os olhos, o tipo de filme que a gente está escolhendo, o tipo de minisséries que as pessoas estão assistindo, né, o tipo de músicas que você está escutando, né, e as coisas que você está fazendo. Não tem como você ter uma mente saudável se você ficar vendo filme de terror, né, ou ficar vendo coisas de fofoca, programas de fofoca. Então, isso é muito importante a gente cuidar com as vias da alma. Aquilo que a gente está vendo, né, aquilo que a gente está lendo também. Eu estou falando muito para os nossos pacientes para cuidar, para não ficar na TV o tempo inteiro, que só está tendo notícias ruins. A imprensa ganha com essas notícias negativas, sensacionalistas. Então, vamos diminuir o tempo, né, gastando com essas informações que não estão deixando com que a nossa mente fique mais saudável. Né? Então, tipo, às vezes de joguinho, pessoas que ficam no videogame, que tipo de joguinho que você escolhe? Se é um joguinho mais de luta, de morte, né, de violência, se você ficou o dia inteiro alimentando aquela mente com aquele tipo de jogo, você também corre o risco de ter uma mente não saudável, né? O tipo de livro que você escolhe para ler, o tipo de música que você escolhe, tudo isso vai afetar o seu círculo de amizades, né? As conversas que você está alimentando, tudo isso e suas atitudes, né? Tudo em conjunto vai afetar para você ter uma mente saudável. Se você tem escolhas saudáveis no dia a dia, sua mente fica mais saudável. Você falou aí um ponto bem interessante, né? Nós estamos sendo bombardeados por várias informações, algumas reais, outras fakes, mas acaba que a gente não consegue administrar tudo isso. Eu vivi uma situação com a minha mãe. Ela ficou um pouco ali preocupada e aí ela compartilhava comigo tudo que estavam mandando para ela. Aí teve uma hora que eu chamei: mãe, vamos fazer o seguinte, vamos parar de receber esses videozinhos. Não abre mais não. A senhora já tem todas as informações, já sabe o que é, o que não é. Agora tá bom, porque como você disse, doutora, vai chegar um momento que aquilo começa a me prejudicar, está me fazendo mal. Isso está me fazendo mal, aí eu tenho que ter o equilíbrio para selecionar, não é? De selecionar, Eu estou falando muito para as pessoas aqui que estão ao meu redor, né? As pessoas que estão trabalhando comigo, os pacientes, evitem de ficar nas redes sociais nesse momento de bombardeio de informação. A gente tem tanta coisa gostosa para fazer, né? Tantas brincadeiras, né? Ou pessoas que faz tempo você não fala. Hoje a gente tem os celulares para estar tendo contato, né? A internet para falar com pessoas que há muito tempo você não vê. Então, eu falei com uma amiga minha que, inclusive, estava na China há 6 anos que eu não falava mais com ela. Eu falei, nossa, olha, vamos ligar para ver como é que ela tá, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa seleção e o filtro, né? E o máximo possível evitar de ficar vendo notícias sensacionalistas e fake news o tempo inteiro, né? A gente está sendo bombardeado por fake news. Então, tomar cuidado com as redes sociais. verdade. Você comentou agora há pouco sobre a questão até de alguns aplicativos de exercício físico, porque muitas pessoas também, por causa do isolamento,
elas não estão conseguindo mais ter aquela rotina de exercícios. Eu, por exemplo, eu fazia academia pelo menos 3 vezes na semana. Agora não tem academia, Sim. mas eu tenho um app de exercícios que me permite fazer até 5 dias ou mais se eu quiser, com várias dicas. Como você disse, tem outras possibilidades, né? A nossa alimentação também corre o risco de desequilibrar ali um pouquinho. Você já comentou também algumas coisas, mas eu gostaria novamente que a gente agora destacasse um pouco mais, né? O que fazer com essas realidades que eu posso fazer aqui dentro de casa, né? Em relação à nossa alimentação, em relação à parte da atividade física, por exemplo. Na parte de alimentação, é importante ter sempre água por perto, porque senão a gente esquece também de tomar, né? O Dr. Luiz falou na semana passada, então é importante que as mães também estejam garantindo que os filhos tenham, né, os alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, porque às vezes a gente fica em casa, fica mais na frente da TV, só fica comendo pipoca, às vezes cheio de manteiga, então, e beliscando salgadinho. Então, a gente precisa cuidar com o que a gente tem na geladeira também para oferecer, né? E ter o horário de comer, não ficar beliscando toda hora. O ideal é comer um café da manhã bem reforçado, né? Depois faz um almoço e uma janta bem levezinha, porque como a gente está mexendo pouco o corpo, o ideal é que a gente jante o mínimo possível, porque à noite a gente vai se preparar para dormir, para não ganhar peso também durante esse isolamento social. Não é? A gente não está saindo de casa ou movimentando o corpo com tanta frequência. Mas tem os aplicativos, inclusive tem várias academias dando aula online gratuitas, né? Até pessoas famosas dando aulas gratuitas. Legal. Então, vamos aproveitar os aplicativos para fazer aquilo que vai nos trazer um equilíbrio na vida. Perfeito. Então, fica aí reforçada já essas dicas para você também. Aproveite. Como você falou, tem várias iniciativas oferecendo não apenas essa parte, como também cursos. Né? Então, aproveita. Se está sobrando um Cursos tempinho, né? gratuitos, sim. Exato. E é ótimo, porque Muitos aí você cursos. pode fazer e E até aproveitar. brincadeiras para crianças, eu tenho recebido muitos, né, Que apps com legal. brincadeiras novas para os pais fazerem com os filhos, né, livrinhos para ler juntos com a família. Então tem muita coisa aí que a gente pode aproveitar nesse momento, né? Que tudo tem o lado ruim e o lado bom, né? Então vamos aproveitar o lado bom desse momento de isolamento social. Com Mas, certeza. doutora, nosso papo está tão bom. Eu costumo dizer que tudo que é bom dura pouco, né? Ele acaba rápido. Uhum. Então, a gente gostaria agora de ir caminhando já para o fim, para deixar aí uma dica. A primeira dica seria para o nosso grupo mais tenro, mais queridinho, que é o grupo da educação infantil. O que poderia ser Sim. falado diretamente para essas crianças lindas que estão nos assistindo? Depois a gente falaria rapidamente também com os nossos juvenis, adolescentes, que estão aí percorrendo essa fase pessoal do ensino fundamental 1 e 2. E, por fim, Uhum. o grupo do ensino médio, que é o nosso adolescente jovem já. O que você poderia dar de dica diretamente para essa turma nossa, os nossos alunos? Então, para os mais pequenininhos, obedecer bem aos pais, né? Eles sabem o que é melhor para você e evitar de ter balinhas e ficar pedindo chocolate, muitos doces, porque dá a impressão que em casa a gente sempre quer ter mais docinho e recompensas, né? E o açúcar vai prejudicar muito a nossa saúde. Então, para os jovens aí, para os adolescentes, a gente tem que cuidar com os videogames, com o excesso de internet e as coisas que a gente está vendo no YouTube, que hoje em dia está tendo muita coisa, vamos dizer assim, até sinistra, né? Então, vamos selecionar aquilo que a gente está vendo, diminuir o tempo de videogame, mexer um pouquinho o corpo, né? Faz exercício aí com a sua mãe, seu irmão, quem estiver na sua casa junto. E para os jovens, cuidar também dos filmes hoje em dia, né? Das séries que tem, porque eles fazem exatamente de uma maneira que é para a gente ficar viciado e ficar até de madrugada, até com aquela vontade de ver um atrás do outro. Então, vamos cuidar com a nossa parte aí de vícios, né? Às vezes a gente fica todo dia em casa, só na frente da TV, e a gente pode desenvolver um comportamento de vícios. Então, vamos cuidar dessa parte aí, diminuir o tempo nas redes sociais, na internet, né? Ter mais conversas mesmo, né? E também
manter a nossa espiritualidade aí, fazendo as nossas orações. Quem estuda a Bíblia, tem aquele momento de estudar a Bíblia também logo que acorda, um pouquinho antes de dormir também. Isso vai ajudar muito a gente manter a nossa fé, né, e a esperança de que Deus está no comando de tudo isso, dessas situações todas, para a gente manter, né, a nossa saúde e o nosso equilíbrio físico, né, o mental e espiritual. E é uma parte realmente muito importante, né, doutora Daniela, porque se eu tenho Deus ali como minha base, eu consigo fazer o que eu posso e deixar o que eu não posso nas mãos dele. Então, eu consigo ter equilíbrio, Exatamente. entendendo que eu tenho minha limitação, não é? Todos nós temos, e temos que ter a fé que, apesar da gente estar numa situação diferente do convencional, Deus está no comando disso tudo e Ele está cuidando de cada um de nós. Com certeza. Doutora Daniela, foi muito bom nossa conversa, nosso bate-papo. Nós queremos, em nome da Educação Adventista, agradecê-la grandemente pelos momentos que passou aqui com a gente. Nosso muito obrigado. Você poderia aí deixar um recadinho final, a sua despedida para o pessoal? Sim, eu desejo para todo o pessoal da Educação Adventista, os alunos, os familiares, os professores, que vocês tenham muita força em Jesus Cristo, né? Não desanimem, o ano ainda nem começou, parece que nem começou, mas com certeza Deus está com todos vocês. Estarei orando todos os dias por todos vocês. Feche os olhos e imagine uma escola. O que é uma escola para você? Para alguns, a escola é um local onde você aprende e se prepara como profissional e como pessoa. Para nós, a escola vai muito além. A experiência nos ensinou que a escola é tudo, menos um local. Quando nos separamos, percebemos que a escola vai muito além das paredes de uma sala de aula. Além do papel, da carteira e da caneta, a escola está onde você está. Não importa a situação, a educação deve continuar sendo compartilhada. Por isso, decidimos manter as aulas. Mudamos nossa forma de ensinar para acompanhar nossos alunos onde quer que eles estejam e para que, mesmo quando tudo parecer fora do lugar, eles saibam que ainda tem seu lugar na educação adventista. Não importa o que acontecer, porque quando tudo nos separa, a gente se une. E quando tudo se complica, a gente inova. E quando tudo parece confuso, a gente ensina. Da escola para a vida. Educação Adventista. Muito além do ensino. Olá, professora! Olá, professora! Olá, você que é o nosso pai responsável, mãe, alunos. Que bacana ter você aqui com a gente. Nós estamos trabalhando um programa já há algum tempo, programa Vida em Saúde, para trazer dicas específicas para esse momento especial que a gente está vivendo, de confinamento. E se você está assistindo pós-confinamento, não tem problema nenhum, porque continua sendo tudo muito válido. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios virtuais uma pessoa muito especial, o pastor Vitor BJ. Talvez você até já o conheça aí dos blogs, do YouTube. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Oi para todo mundo que está aí. Prazer estar com vocês aqui nesse ambiente virtual. E obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. A Educação Adventista está feliz porque você conseguiu separar um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. E eu sei que ele é corrido. Pastor, conta para gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Você trabalha na Novo Tempo. E o que é isso, hein? O que é a Rede Novo Tempo? Esclarece para gente. Então, eu sou fruto da educação adventista também, né? Estudei nos colégios adventistas, fiz faculdade na rede adventista e fui capelão também de um colégio adventista no começo do meu trabalho. E aí fui trabalhando em algumas áreas e hoje trabalho na televisão, na TV Novo Tempo, né? Especialmente na área de internet. Então, a minha função é criar iniciativas evangelísticas, iniciativas para abençoar e alcançar pessoas especificamente através da internet. Tanto é que nesse período agora
a gente está trabalhando mais do que trabalhava antes, porque agora as necessidades estão surgindo, né? Muita coisa está acontecendo, mas meu trabalho é esse, é trabalhar como evangelista, né? Pregando, ensinando a Bíblia, especificamente na internet. Olha que bacana para você, aluno. Então, nós estamos aqui com um especialista que já trabalhou com você, com essa faixa etária, e isso é bom demais. E os seus vídeos, eles tinham muito isso, né? Ali no YouTube, eles alcançavam muito esse público. Eu assisti vários, viu? Também estive acompanhando. Que show! Estava lá no curtir. Show. Não, tanto é que eu comecei o trabalho na internet nessa época que eu trabalhava como capelão, né? Fui 3 anos capelão da escola adventista ali em São Paulo, na capital, e vi uma necessidade de fazer vídeo para alcançar os adolescentes, os jovens. Então foi mais ou menos daí que surgiu esse meu trabalho pela internet há uns 8 anos atrás aí, e a gente vem fazendo até hoje. Bacana. E hoje nós temos uma temática muito interessante. Ela é importante não apenas para os alunos, como também para os pais, os educadores dos nossos livros de forma geral, que é Sim. confiança em Deus. É uma temática muito gostosa, mas ela pode ser, às vezes, problemática para alguns. Pastor, eu gostaria, então, de deixar você com os próximos minutos para que você colocasse de forma mais ampla esse texto, tema, na verdade, e depois a gente volta para o bate-papo. Fala aí um pouquinho para a gente, confiança em Deus. Então, a confiança em Deus ela é fundamental, né? A gente está falando aí sobre remédios naturais, sobre, sabe, presentes de Deus para a gente ter uma vida feliz, uma vida plena. E a confiança em Deus ela não pode ficar de fora disso. Tanto é que hoje em dia, se a gente até isolar a Bíblia e pegar a ciência como ponto de partida, a gente vê que a própria ciência está reconhecendo a importância da fé e da confiança em Deus, tanto para a nossa saúde, quanto também para a recuperação de doenças ou de problemas que a gente tenha. Então, a ciência tem comprovado isso. Estava lendo algumas pesquisas, estava vendo um pouco disso. Então, isso, inclusive, no campo acadêmico, já é fato. A Bíblia já falava disso há muitos e muitos anos atrás, mostrando a importância desse assunto. A importância de você, familiar, você pai, você criança, você jovem, se cuidar em vários aspectos, mas principalmente na confiança em Deus, acreditando e confiando nesse Deus que cuida de nós, que transforma a nossa vida e que fortalece a gente em todos os dias. A gente tem na Bíblia algumas histórias que falam sobre isso. Davi foi uma das pessoas que mais viveu essa questão de confiança em Deus, e eu convido você aí, depois de terminar a live, dar uma olhadinha no livro dos Salmos. Tem várias orações de Davi, que foi um homem que viveu por momentos muito complexos, mas que encontrou em Deus e na confiança em Deus a sua força, a sua garra, a energia para poder continuar firme acreditando. Eu acho que nesses momentos que a gente está vivendo, isso é mais do que importante, a gente ter essa força, ter, sabe, essa ajuda e esse auxílio que vem de Deus. Eu tenho uma experiência pessoal muito forte com isso, inclusive nesse momento atual. Eu passei alguns anos atrás, acho que 3 ou 4 anos atrás, passei por um momento delicado na vida emocional. Uns 2 meses, onde por excesso de trabalho, sabe, eu me peguei com um pouco de ansiedade, crise de ansiedade. E eu lembro que uma das coisas que mais me fortaleceram nessa época e nesse momento foi a confiança em Deus. Foi a percepção de que Deus ele cuida de mim, de que Deus ele sabe o futuro, de que a minha vida está nas mãos de Deus. Então foi até interessante que eu fiz um tratamento durante 1 mês, através de alimentação, exercício físico, sabe? Todos esses remédios naturais, todos esses presentes que Deus deu. E um dos mais importantes na minha recuperação foi a confiança em Deus. Foi perceber que esse Deus me ama, que esse Deus cuida de mim, que esse Deus, sabe, está cuidando da minha jornada desde o passado, no presente, no futuro. Então isso é essencial. Tanto é que agora, nesse momento atual, eu me pego em alguns momentos preocupado, ansioso, a gente vê notícia, a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente fala, o que vai acontecer, e agora, e ali, como é que vai ser? E eu percebo que a confiança em Deus, ela me puxa de volta para o centro. Então, esses dias até aconteceu um negócio curioso. Eu estava vendo noticiário, e aí começou aquelas notícias. É isso, é aquilo, vai acontecer. Aí eu comecei a me perceber e falei, gente, tá, então vou cuidar, tô ficando ansioso, tô respirando mais rápido. Calma. E eu lembro que na hora eu falei, olha, família, com licença, não vou assistir mais, não tá me fazendo bem. Fui pro quarto, sentei, respirei fundo e conversei com Deus em oração. Falei, Deus, essas notícias estão me deixando assustado, estão me deixando preocupado, mas cuida de mim, tranquiliza nesse momento. E aí, na minha mente, vieram algumas promessas de Deus. Deus, sabe,
textos da Bíblia que está escrito que Deus cuida de nós, que Deus dirige a nossa vida, que Ele dirige os nossos passos, sabe? E isso me deixou muito tranquilo. Então, assim, de maneira pessoal, eu percebi na minha vida o quanto a confiança em Deus ela nos fortalece nesses momentos. Então, use a confiança em Deus como esse remédio, como esse presente, como esse privilégio que Deus coloca nas nossas mãos, tanto para a gente se prevenir quanto para a gente se curar de problemas difíceis. Confie nesse Deus, sabe? E a gente confiar em Deus não é você deixar nas mãos de qualquer pessoa. Quando eu tenho algo que eu gosto muito, eu não deixo na mão de qualquer pessoa, eu só deixo na mão de pessoas que eu confio. E aí, a gente precisa entender que Deus ele não é qualquer pessoa. Deus, e a Bíblia mostra isso, ele é o nosso Criador, Deus é o nosso mantenedor. Olha lá no Antigo Testamento todos os milagres que Deus fez, tudo que Deus fez na história, cuidando do seu povo, abrindo o mar para o povo passar no meio, sabe, fazendo milagres no meio de guerras, no meio de turbulências. Olha esse Deus no Antigo Testamento e você vai perceber em quem a gente tem que confiar. Aí dá uma olhada em Jesus, na história de Jesus. O amor com que Jesus tratou as pessoas, sabe? O poder que Jesus tinha, o cuidado que ele tinha, o carinho que ele tinha, a transformação que ele fez nas pessoas. Então, assim, esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus que você pode confiar, pode contar com ele e pode, sabe, ficar tranquilo, porque está nas mãos daquele que cuida de você. Então, assim, eu sei que nos momentos quando a gente passa desafios, a gente fica meio preocupado e a gente tende a abraçar os nossos problemas. Eu quero fazer um convite para você hoje. Nesses momentos, pega esses problemas e coloca na mão de quem entende e de quem sabe melhor do que ninguém o que fazer com eles. Confie em Deus. Espera em Deus. A Bíblia tem um textinho que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que nos dá força, é Deus que nos tranquiliza, é Deus que nos abençoa e nesse Deus eu e você, nós podemos fazer literalmente tudo. Então, viva esse privilégio. Viva o privilégio da confiança em Deus, de confiar nesse Deus que cuida de você, que cuidou do seu povo, que através de Jesus abençoa o seu povo e que hoje quer cuidar de você. A Bíblia diz que Deus nos criou para termos vida e vida em abundância. Vida em abundância não é vida mesquinha, não é vida, ele não está falando aqui de abundância financeira, ele está falando de vida plena, vida feliz. Deus te criou para uma vida feliz. Então não se contente com nada menos do que isso. E se alguma ansiedade, preocupação ou dificuldade vier querendo incomodar você, coloca ela nas mãos de quem cuida dela e de quem sabe como fazer, que é nas mãos de Deus. E a gente pode fazer isso através da oração, leitura da Bíblia e de várias ferramentas que a gente pode usar para deixar a nossa vida nas mãos daquele que sabe cuidar muito melhor dela do que a gente. Então confiança em Deus é isso. É a gente entregar a nossa vida nas mãos daquele que sabe muito melhor como cuidar dela até mesmo do que nós. Perfeito. E você falou em um ponto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu pensei em algo que pode parecer contraditório em relação à confiança, mas que é interessante talvez a gente mencionar. Algumas pessoas, às vezes, elas podem confundir confiança com falta de ação. Por exemplo, você citou algo em relação a problemas emocionais. Eu já tive também situações assim na minha vida. E eu tinha confiança em Deus, mas além da confiança em Deus, precisou de uma ação minha. Teve um período que eu precisei fazer, por exemplo, uma terapia. Então, às vezes, tem algumas pessoas que elas confundem isso. E confiar em Deus é simplesmente eu confiar e eu cruzar os braços. Mas existe também o contraponto. Acho que era legal a gente conversar também sobre isso, pastor. Sim, sim. Olha, Deus é misericordioso e não tem como a gente chegar e falar, não, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não dá pra gente pôr limite no agir de Deus. Mas eu percebi em vários momentos na Bíblia, Deus, ele deixando o ser humano fazer o que ele pode fazer e fazendo o que a gente não pode fazer. Exato. Então, em milagres da Bíblia, Deus falou, Deus queria transformar água em vinho, ele pode transformar. Ele falou, olha, você vai lá e enche as vasilhas. E depois que eu transformo, entendeu? Precisamos alimentar a multidão, ok, então traz aí os 5 pães, os 2 peixinhos, beleza, agora vamos, sabe? Então, assim, Deus nunca vai fazer por nós, e não vou falar nunca, a misericórdia de Deus é imensa e ela pode nos alcançar de muitas maneiras, mas, assim, no geral, Deus ele não faz por nós o que a gente pode fazer por nós sozinhos, entendeu? Para que a gente não tenha uma fé preguiçosa, sabe? Deus ele é muito respeitoso, então faça aquilo que está a seu alcance para fazer e deixe nas mãos de Deus aquilo que você não consegue fazer. Eu acho que esse é um segredinho muito básico, para a gente não ficar jogando no colo de Deus. Tudo, inclusive, é da nossa responsabilidade, né? Faça o que você dá conta e coloque nas mãos de Deus aquilo que você não dá conta, que Papai do Céu cuida.
Eu acho que ter feito essa abordagem, ter feito esse paralelo aí criado, justamente para a gente entender isso, né? Tem aquilo que compete a gente. Eu preciso confiar, mas eu preciso também agir. Então, é muito importante a gente ter a confiança, mas também ter a ação que compete a mim. E como você disse, quando não for possível, Deus vai fazer. Mas quando é possível que eu faço, eu preciso exercitar a minha fé. Agora, mais uma questão. Nós estamos estudando, como já foi dito nesse programa, nessa série, de saúde, os 8 remédios naturais, ou os 8 presentes. Gostei muito dessa fala sua, 8 princípios de saúde. E a ideia é justamente essa, a gente cuidar da gente, para a gente estar melhor. E quando eu cuido de mim, todos os aspectos, e aqui especificamente, né? O que a confiança de Deus tem a ver com a saúde? Mas algumas coisas já foram colocadas, mas vamos trazê-las mais para o foco agora. Então, tem vários estudos, eu desafio você que está em casa, sem terminar essa transmissão, abrir o seu computador e pesquisar um pouquinho, influência da fé na cura, ou poder da oração na cura, a cura e a oração. Você vai ver várias pesquisas que mostram que quando a gente alia a confiança em Deus, até uma série de outros fatores, desses outros que a gente tem comentado nessa série, ela tem um poder muito grande, muito grande. Então, assim, a confiança em Deus, ela está intimamente relacionada à nossa saúde. Por quê? Quando a gente não confia em Deus, quando a gente não acredita em Deus, em um Deus que faz aquilo que a gente não pode fazer por nós mesmos, a gente coloca sobre os nossos ombros um peso muito grande. O peso de fazer coisas que nós não podemos, não conseguimos e até que não fomos criados para fazer. O peso da nossa própria salvação, o peso da salvação dos outros, o peso de culpa, o peso de pecado. Sabe, a gente enche a nossa mente de peso. E isso vai pesando as nossas costas, pesando o nosso emocional, vai nos deixando tenso, vai somatizando o nosso corpo e isso se transforma inclusive em doenças. Pelo contrário, quando eu confio em Deus, quando eu acredito, eu fico em paz. Então eu fico mais tranquilo, isso influencia os meus relacionamentos, porque eu sei que tem um Deus, eu sei que Ele me ama e sei que Ele ama o meu próximo, eu sei que tem um Deus que cuida de mim, eu sei que essa terra não é o fim, eu sei que vai ter, Deus está preparando algo melhor. Sabe, essa confiança, ela tira das nossas costas, como a própria Bíblia diz, que Deus ele quer que a gente coloque sobre Ele o nosso jugo, ou seja, a nossa mochila, os nossos pesos, e pegue o peso dele que é leve. Quando a gente não confia em Deus, a gente fica carregando essas mochilas. As mochilas com os problemas, com as dificuldades. E aí chega uma hora que a gente não dá conta mais. Então a confiança em Deus, eu acho que pode ser resumida nisso, na influência na saúde. É como a gente tirar essas mochilas que ficam pesando as nossas costas, doendo a nossa coluna, essas mochilas emocionais, físicas e espirituais, e colocar nas mãos daquele que cuida, e pegar a mochila dele, que é uma mochila levinha, vazia, tranquila, porque esse é o propósito que Deus tem para nós. Joia! Agora mais um ponto. Confiança em Deus poderia ser um hábito? É possível exercitar ou treinar a confiança em Deus? Olha, com certeza, com certeza. A confiança em Deus, ela ocorre, eu costumo dizer que de dentro para fora, mas também pode acontecer de fora para dentro. De que maneira? De dentro para fora, ela vem de uma consciência, de uma percepção. Então, por exemplo, através das experiências que você já passou. Então, quando você vai tendo experiências com Deus, você vai vendo Deus cuidando, isso vai fortalecendo a sua fé, através de coisas que a gente lê, escuta. Então, assim, ela começa de dentro para fora, de uma reflexão, de um pensamento. Então, ela nasce de dentro para fora. Mas ela também pode acontecer de fora para dentro, através de exercícios. Por exemplo, tem momentos que eu estou preocupado, que eu estou ansioso, estou diante de problemas, que de coração eu estou perturbado, digamos assim. Eu estou, como eu posso dizer, interiormente eu quero chutar o balde, sabe, largar os bets, eu não estou legal. Só que aí entra o meu exterior. Então, exteriormente eu falo, não, calma, vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Paro, vou ler a minha Bíblia, vou fazer uma oração. É como se fosse a gente buscar a Deus mesmo quando a gente não tem vontade. Sim. E aí, esse hábito, isso vai fazendo com que a vontade venha em nós. Então, assim, isso acontece de dentro para fora, através das nossas emoções, do nosso coração, através da reflexão, mas também de fora para dentro, porque tem momentos que a gente não vai acreditar. Tem momentos que, racionalmente e emocionalmente, eu não vou estar tendo aquela fé. Mas eu posso me propor, a mesmo sem ter essa fé, desenvolvê-la. Então, Deus, olha, eu estou num momento difícil, complicado e não estou, inclusive, confiando e acreditando nesse momento. Mas, olha, eu vou te buscar.
Deus, olha, eu não estou com vontade de orar nesse momento, mas olha, eu vou tornar isso um hábito e vou orar mesmo sem vontade, para que essa vontade nasça. Então, assim, isso pode ocorrer de fora para dentro também. Perfeito. E eu acho que isso é muito importante, esse diálogo que você estabelece com Deus, né? Deus é que sabe todas as coisas, mas quando eu me proponho, Senhor, eu não estou com vontade, me ajuda. Eu estou reconhecendo que eu dependo dele, estou me colocando à disposição para que ele atue. Então é algo realmente que pode fazer a diferença na vida da gente. Sim, sim, é um exercício. E só somando um detalhe, outra coisa que pode te ajudar a desenvolver a confiança em Deus é se permitir estar em situações onde Deus seja tudo que você tem. Acho isso muito legal também de citar. Por exemplo, momentos, Deus nos chama para fazer grandes coisas, para viver grandes coisas por Ele. Só que às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, fazendo apenas coisas que estão ao nosso alcance, que a gente tem habilidade. E a gente não dá espaço para Deus ele fazer coisas grandes por nós. Então, às vezes eu tenho esse hábito de me colocar em situações, não de perigo, tá, mas desafios, sabe, projetos que são maiores até mesmo do que as minhas capacidades. Porque aí eu vou ter a experiência e vou dar a oportunidade de Deus fazer algo que eu não posso. Isso fortalece a minha fé. Então, permita-se estar em situações onde Deus seja tudo que você tem, que isso vai desenvolver a sua fé também. Aí você se torna um instrumento, né? Deus Sim, usa um instrumento. Muito isso. bom. Agora, pastor, vamos imaginar o seguinte. Pode ter alguém que está nos assistindo agora, que está acompanhando a live, que não experimentou, que não desenvolveu essa confiança em Deus. Esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, mas estamos tentando, inclusive, um entrosamento virtual, ele também pode ser usado para isso, para tentar começar a desenvolver essa confiança? Com certeza, com certeza. Olha, toda crise traz oportunidades. Então a gente tem visto isso. Eu vejo economistas falando isso, eu vejo pessoas de várias áreas falando isso, e pastor também fala isso, sabe? Porque a crise ela é uma grande oportunidade para a gente desenvolver a fé em Deus. Quando a gente está tudo bem, tudo bom, a gente tem a tendência de ter uma fé preguiçosa. Você vê o povo de Israel. O povo de Israel foi o povo mais mimado por Deus ali no deserto. Deus aparecia em nuvem de dia, aparecia torre de fogo à noite, caía pão do céu. Gente, olha como esse povo era mimado por Deus. Eles viam o poder de Deus presencialmente em todos os momentos, praticamente do dia. No entanto, a Bíblia relata que foi um dos povos mais incrédulos que já existiu, que menos teve confiança em Deus, menos teve fé. Então, assim, isso mostra pra gente que, às vezes, esses momentos de dificuldade, de desafio, de crise, eles são instrumentos para que a nossa fé seja exercitada. Então, nós estamos vivendo num momento que é uma grande oportunidade de Deus para você desenvolver a sua fé. Então, aproveite esse momento. É um momento de complexidade, é um momento onde, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue passar. Vimos limitações do ser humano nesse momento. Então, esse é um momento que tem uma grande oportunidade de fé em Deus, porque é um momento onde Deus ele acaba sendo a nossa maior esperança. Então, assim, aproveite a crise como oportunidade para o crescimento. A gente vê, por exemplo, na vida de Jó. Deus, em determinado momento, a gente vê Jó um homem que sofreu tanto, mas que, através do sofrimento, ele tornou isso em aprendizado, crescimento e fé. Então, eu digo que essa quarentena, esse período, essa crise que a gente está passando, ela é uma grande oportunidade para você desenvolver a sua fé em Deus. Então, assim, não perca essa oportunidade, porque essa talvez seja uma das maiores heranças que você vai levar de todo esse período. Perfeito. O bate-papo foi tão bom, passou muito rápido. Já estamos caminhando para a parte final. Como já foi dito, nós estamos com os nossos alunos nos acompanhando, também com os familiares, os responsáveis. E chegou aquela hora de a gente deixar um recadinho especial para os pequeninos, a turminha da educação infantil, depois para o pessoal do ensino fundamental e também para o pessoal do ensino médio. Deixa aí, pastor. Algumas palavras. Olha, eu vou deixar um pouco bíblico e aí e 3 dicas práticas. Okay. Salmo 37, depois leia com a sua família, diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e serás alimentado. Salmos 37:4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Então eu quero deixar 4 verbos para você que está lá em Salmo 37, para você, dependendo da sua idade, que é confia, deleita, entrega e descansa. Confie em Deus, acredite nesse Deus, entregue para Deus os seus problemas, os desafios que você tem, as complexidades, e descansa, sabendo que a sua vida, os desafios que você tem, está nas mãos
daquele que pode cuidar muito melhor do que a gente. Então, Salmo 37 é o recado que eu deixo para você de todas as idades. Uma dica prática que eu quero deixar para vocês, crianças que estão assistindo a gente agora, olha, aproveite esse momento. Aproveite esse momento que é um momento diferente. Aproveite para poder estar perto da sua família, sabe? Ajude seus pais aí onde você está, ajude seus pais na casa, sabe? Ajuda eles nas necessidades que tem aí na casa. E aproveite esse momento, não apenas para ficar em casa, para ver TV, também pode fazer as coisas que você gosta, mas aproveita para se desenvolver. Então, faça uma leitura, leia um livro, aprenda coisas novas, sabe? Tente fazer coisas que você talvez nunca fez e quer fazer. Use a internet para isso, para fazer algumas aulinhas legais. Enfim, crianças, aproveitem esse momento, tá bom? Para crescer, se desenvolver e, em especial, para ajudar o papai, a mamãe e desenvolver a confiança em Deus também. Quando você passar por algum problema, você pode orar, pode colocar nas mãos de Deus, faz uma oração ali, que o Papai do Céu cuida de você em todos os momentos que você estiver precisando, tá bom? Para os adolescentes, quero dizer a mesma coisa. Aproveite esse momento, aproveita. Hoje a gente tem muitas coisas legais à nossa volta, só que acabam roubando o nosso tempo. E eu estava conversando com minha esposa esses dias que essa quarentena ela está sendo um quartel-general para muitas pessoas, porque tem pessoas que estão aproveitando. Eu, por exemplo, estou fazendo 2, 3 cursos que eu não conseguia fazer na correria do dia a dia e agora estou para fazer. Então, eu estou percebendo que eu vou sair dessa quarentena muito melhor, muito mais forte, muito mais capacitado do que eu entrei. Então, assim, adolescente, aproveite isso, aproveite esse período, faça algo que você gosta, aprenda uma nova habilidade e, especialmente em confiança em Deus, separe um momentinho ali do seu dia, que seja 5, 10 minutos para você ter contato com Deus. Pega a sua Bíblia, lê um versinho, sabe? Faz uma oração. Se você não quiser, tem aplicativos que falam isso. Se não quiser, entra num canal de alguém que você gosta que fale de Jesus. Pode entrar lá no meu também, Vitor BJ no YouTube. E assiste alguma coisa, mas, sabe? Pode ser rápido, não precisa se demorar, mas tenha momentos com Deus, tenha momentos ali de estudo, de crescimento, de desenvolvimento e tenha momentos de alegria também. Faça as coisas que você gosta, mas aproveite esse momento, beleza? E para você, jovem que está me assistindo, o mesmo recado. Aproveite esse momento. Dedique-se em ajudar outras pessoas, dedique-se em aprender, crescer, se desenvolver e, especialmente, cresça espiritualmente agora. Sabe, eu tenho pegado isso para minha vida, aproveitar esse momento para um crescimento espiritual. Então, tenho aproveitado para orar mais, coloquei despertadores durante o dia para orar mais, tenho feito culto com a minha família que eu não conseguia fazer por causa do horário que eu saía. Estou fazendo, sabe, em alguns momentos ali de 15 em 15 dias, um dia de jejum de frutas, enfim. Faça coisas para que esse momento seja um momento de crescimento espiritual para a sua vida, para que você possa sair muito mais forte, tá bom? E uma dica que eu dou para vocês todos, usem esse momento para abençoar outras pessoas. Embora a gente esteja teoricamente preso em casa, a gente pode cuidar das outras pessoas mesmo à distância. A Bíblia diz que no medo não há temor, porque no medo não há amor, porque o amor lança fora o medo. Jota, como eu posso vencer o medo nesses momentos? Através do amor. Demonstrando amor para outras pessoas, ligando para alguém que está sozinho, ajudando alguém à distância, enfim. Quando você demonstra amor, você tira o medo da outra pessoa e o seu medo vai embora também. Então, todas as idades, façam coisas para abençoar outras pessoas, que com certeza isso vai tirar o medo delas e o seu medo também. Galera, que Deus abençoe vocês, que Deus use vocês, aproveite esse período. Toda crise traz uma oportunidade. Então, se desenvolva espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, tá bom? E principalmente abençoe outras pessoas, que com certeza isso vai fortalecer também. Confiança em Deus é fundamental para a gente passar por esse momento e por qualquer momento que a gente passa na nossa vida. Então, confie em Deus, tá bom? Muito obrigada, a Educação de Vista agradece. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, já sabe, a gente vai ter aí toda essa série à sua disposição. Acesse quando, onde quiser, quando desejar, porque vale a pena. Mais uma vez, obrigada, pastor. Mas obrigada novamente também aos familiares, aos nossos alunos, todos que estiveram acompanhando. E a gente se encontra por aí, aqui, nesse espaço virtual. Deus abençoe. Até mais.